Tudo bem. Se vocês virem alguém passando aqui, é Miguel, que vai estar com a gente também na live. Perfeito, sem problema. Bom, eu queria muito agradecer essa participação aqui com a gente hoje na live. E antes da gente falar um pouco sobre o Vozes Negras, eu queria fazer uma introduçãozinha explicando sobre o projeto e tudo mais. Então, eu queria desejar as boas-vindas para todo mundo que está aqui na live com a gente hoje. Nós somos o Cinema em Movimento, é um circuito universitário, uma mostra de filmes de direitos humanos, fala sobre diversidade, fala sobre inclusão, e é realizada pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura. E nessa edição, o projeto ele acontece de forma presencial e online. Então, nós temos as sessões online, que são totalmente gratuitas. Muitas dessas sessões a gente posta nas redes sociais, a gente convida a galera, a gente diz onde é que está sendo. Inclusive, a Andrea fez parte de uma das sessões falando sobre Vozes Negras, que foi presencial. E foi muito legal, a gente teve um debate muito, muito importante, assim, especial. E nós usamos esses espaços realmente para debater sobre os filmes que estão sendo exibidos. Nós temos 5 filmes que estão sendo exibidos, né? E dentre eles, o Vozes Negras, que vai ser o filme que a gente vai discorrer hoje, né? Bom, já disse que as sessões elas são sempre gratuitas e que hoje, em especial, por estar sendo feita uma live, eu disponibilizei o link do filme no story anterior meu. Então, quem quiser ver o link do filme também está no perfil da MPC, então é muito importante. E, inclusive, coloquei também aqui fixado o link do filme para quem quiser assistir. É bem curto, então eu acho que todo mundo deveria. É um filme muito importante e especial. Bom, eu queria que vocês seguissem a MPC, seguissem o projeto, me seguissem para a gente poder ficar sempre falando sobre esses filmes. A gente já fez as sessões, a gente vai ter mais lives e a gente vai debater sobre o filme, como eu já disse, Vozes Negras. E eu queria muito agora falar sobre a minha convidada, que é a Andrea Lopes. Ela, como eu disse, já participou do debate e eu queria falar um pouco da biozinha que ela tinha me mandado para a sessão. Eu vou reutilizar ela. Então, eu vou ler aqui a bio da Andréa para apresentar ela. Andréa Lopes, inquieta, cria de rios dançantes, apaixonada pelas ervas de poder e de cura, favelada. Ela é arte educadora e cientista ambiental, ambientalista, antirracista, artesã terapeuta integrativa e produtora cultural. Ela cria pesquisas junto a povos e comunidades originárias e periféricas, dialogando corporiedades, literaturas afro-indígenas, educação ambiental dialógica, racismo ambiental contra colonialidade e decolonialidade. Ela é mestranda em educação pela UFC, pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora no grupo Educação Ambiental Dialógica, o GEAD da UFC, e ela é supervisora de cidadania cultural junto ao NARD, é isso? E coordenadora da CRAUA Coletiva Ambiental e co-idealizadora do Laboratório Corpo Território e integrante do Fórum de Políticas Ambientais do Grande Bom Jardim. E eu queria, primeiramente, te agradecer novamente, Andréa, por estar aqui com a gente presente. E segundo, eu queria que você se apresentasse um pouco agora, falando mais sobre você e contando um pouco da sua experiência também com o filme. Certinho. Boa noite, gente, novamente. Eu sou Andréa Lopes, né? Sou cientista ambiental, como a amiga Carla colocou, de formação. Mas antes de ser cientista ambiental, tive muitas formações e dessas muitas formações que nós todos acabamos tendo ao longo da nossa vida, né? Para nos constituir até chegarmos em uma graduação por a escolha de um curso. E parte essencial dessas minhas formações foram, com certeza, as mulheres que compõem a minha vida, né? A minha avó, minhas avós que me ensinam a cuidar da natureza, das plantas, das ervas. E o fato de ser também essa cria de rio, nasci em um território banhado pelo rio Maranguapinho, né? Que é um rio periférico, que está situado na periferia da cidade de Fortaleza, né? Até porque essa reivindicação do que é ser periférico no estado de sociedade racista, colonial, que nos nega, inclusive, o direito de ser cidade, de pertencer à cidade, inclusive desses rios, né, que também são marginalizados, assim como os nossos corpos. Então, é um rio gigante que ocupa 4 municípios, mas que pouco discutido e muito menos ainda cuidado. Então, quando debate
as questões dessa corporeidade, de quem sou, de onde estou, constitui muito quem eu sou, é algo que eu acredito demais, né? Nessa questão do coletivo, do estar coletivo. E para quem vai estar vendo, eu acho que é sempre importante a gente fazer um áudio de descrição também, né? Eu sou uma mulher negra de pele parda, de cabelo cacheado, tenho uma franjinha, tô de cabelinho vermelho, um óculos grande, meio redondo, e de cordão vermelho, de brincos vermelhos com brancos, feito por uma amiga, a amiga Amanda, maravilhosa. E meu colar da etnia indígena Tremembé, de sementes e conchas. Acho que isso, falar um pouquinho, acho que a gente vai conversando e vou falando um pouco mais. Acho que a gente podia falar um pouquinho também do vídeo. Eu te pedi isso, Carla. Faz um resuminho do vídeo para quem já chegar aqui na live e ter aquela curiosidade de assistir. Posso falar. O filme Vozes Negras, ele é um filme que conta a história de mulheres que falam sobre suas experiências dentro dos movimentos negros. E eu acho muito interessante, porque por ser um filme curto, mas com muito conteúdo, é muito legal como as falas delas, elas vão dialogando durante o filme. Então, elas vão falando suas experiências dentro dos movimentos negros e vão contando, né, assim, como é que elas foram desbravando esse mundo para que hoje elas pudessem ter suas próprias histórias. Então, é um filme que ele vai sendo contado de uma forma de diálogo, assim, mas um diálogo dentre elas mesmo, né? Então, na verdade, é um documentário e essas mulheres elas vão mostrando pra gente, na prática, como foi suas vivências, como foram suas experiências dentro desses movimentos, mas não só dentro dos movimentos, mas para além deles, nas suas vivências com suas famílias, nas suas vivências, entendendo sobre sua raça, entendendo sobre quem elas são. Então, assim, né, para não falar muito, eu quero que a gente discorra sobre ele, é basicamente isso, assim, Vozes Negras. E já puxando para falar sobre o filme, assim, né, de fato, eu queria muito, Andréa, que você falasse sobre a sua percepção em geral do filme, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção no visual dele, né? Porque, como eu estava dizendo aqui, é um documentário um pouco diferente, né? E como é um documentário em que elas vão dialogando, e esses diálogos eles vão se complementando, eu queria que você falasse o que você, né, o que você achou, qual foi a sua percepção sobre isso. A estética, né, o visual, acho muito interessante a gente poder debater isso, nos pensar em uma perspectiva de ter as nossas imagens como protagonistas das nossas histórias, é algo que a gente vem colocando, né, e elas trazem isso, são pesquisadoras incríveis, como Sueli Carneiro, e aí Sueli é muito referência, né, quando pensa Sueli e como ela constrói essa nossa chegança onde a gente chega, né? Quando ela logo no filme, um trechinho, que inclusive ela fala em diversas entrevistas, é algo muito marcante para ela, né? Essa questão de em casa, de ter que defender do racismo de qualquer forma, da forma com que for possível. E a gente, na infância, defende, eu também sou da escola de Sueli, assim, vou para cima, não sou das pacíficas, não sou essa, né? Não era uma criança assim também, então ia para cima. E aí ela conta isso, né? E de como a gente, quando se percebe nesse universo, chega com muita raiva, porque são muitas violências. Não tem como não ter raiva, não tem como... Tem um videozinho curto do Instagram que pergunta para o Malcolm X, né? A questão de se ele tem ódio das pessoas brancas. E aí ele responde que isso é uma pergunta cínica. Matam, escravizam, condenam, roubam, expoliam, destroem, e aí perguntam se a pessoa tem raiva, tem ódio. E aí é cínico, né? Não estar preocupado com o seu papel na história, né? O seu papel destrutivo. E aí ver mulheres que falam do seu lugar de poder, da construção do movimento negro unificado, né? Colocar ali como que surge esse movimento, sobretudo para nós, mulheres negras, que, para além do estarmos em uma sociedade que nos violenta, né? Essencialmente, a colonialidade nos violenta no nosso lugar étnico, no nosso lugar racial, como mulheres negras, né?
vai ter ainda a carga, né, do machismo, da misoginia, de uma sociedade que passa por toda essa violência do processo de colonização, do processo da colonialidade toda. Então, ver esses corpos de mulheres que ocupam espaços e ocuparam espaços e ocupam espaço para mais do que a gente já sabe, né? A gente não chegou aqui à toa, a gente chegou aqui porque mulheres extraordinárias, muito antes, inclusive, de serem documentadas, já tinham suas vozes. Nos movimentos de direitos humanos, a gente até sempre fala que não existe esse negócio que por muitos anos, assim, super me incomodou, que é de dar a voz. As pessoas já têm voz, elas estão gritando desde sempre, né? Gritando de dor, de sofrimento e de resistência, de resistências de comunidade nos seus cantos, rezas e curas, como a gente grita faz tempo. Não existe esse universo de dar voz, né? Existe um universo de silenciamento, do epistemicídio, né? Inclusive, isso ele vai trazer aí nos seus ditos, quando ela vai trazer a partir das estruturas, né? Das estruturas como as escolas, que são estruturas de violência com os nossos corpos, de apagamento das nossas histórias. E aí ela fala dessa escola, de como sobreviveu nessa escola, porque é isso, é uma necessidade de sobreviver a uma estrutura que tenta constantemente nos aniquilar, seja pela violência da bala ou pelo próprio estresse racial de ter que viver em uma sociedade que nos violenta constantemente, né? E o projeto da construção desse filme, assim, ele foi construído por uma rede de educadores, de professores, de alunos, de funcionários, com o objetivo mesmo de criar uma escola antirracista e igualitária. Então, isso vem muito de antes, assim, é um processo que demorou muito tempo e que até hoje a gente luta, né? Sim, estamos aí, né, em Ave Maria. A gente luta há muitos anos e por isso continuamos vivos, porque a tentativa de nos matar, né, temos aí uma sociedade que trabalha a eugenia, que trabalha a destruição dos nossos corpos. E aí não são só... e aí a gente, voltando isso da imagem, né, como potente, pensarmos em nós, como não aquela imagem do colonizador, né, que o colonizador cria de nós, que estava agora à tarde comigo lendo Fanon, Os Condenados da Pátria, e ele falando que eles sempre se referem a nós nos animalizando, né? E é óbvio, fica muito evidente isso, o objetivo da segregação racial para o colonizador é nos convencer, né? Tirar a nossa humanidade, porque isso justifica, inclusive, a destruição, a invasão, a não dívida, né? Pelo que nos roubou. E aí, quando a gente pensa nisso, e eu penso nessa imagem, são imagens de mulheres que ocupam lugares de poder, e hoje eu acho que a gente está discutindo muito isso, assim, nós, pessoas negras, não queremos mais ser as únicas naquele espaço, e não aceitamos mais que aquele tratamento conosco seja de como se aquilo fosse diferente do normal. Eu estou questionando por que eu não estou aqui cercada por outras pessoas iguais a mim. Não vou mais me reduzir a espaços que não conseguem minimamente ter a coerência de representar o que nós somos como sociedade. Sim. Então, é um momento histórico muito marcante para a gente pensar nisso, de como que está a nossa formação. E aí parece ainda muito pouco, né? Parece muito antigo ainda pensar nessa imagem, nessa construção, mas como para mim, pesquisadora, fico pensando nisso, de como a ausência de referências, mesmo que com leituras galgadas na luta, eu acho muito importante a gente dizer isso, como a nossa educação, seja ela fundamental, né, toda a estrutura escolar, ainda está distante de projetos políticos que leiam pessoas negras, que reconheçam pessoas negras como intelectuais, escritores, pesquisadores e pesquisadoras, né, e aí penso isso porque é uma carga a mais, além da carga do estresse racial, de ter que lidar com o racismo, com uma sociedade extremamente desigual e violenta, que tenta nos diminuir, exterminar nossos corpos. Se eu quiser ser uma pensadora que lê pessoas negras, eu tenho que ter o dobro do esforço, porque além de ler aquilo que me é imposto, muitas vezes fazendo pouco sentido, porque várias das leituras até já ficaram ultrapassadas se a gente pensa como que eu vou discutir uma sociedade sem discutir raça. Uma sociedade
que a gente já tem um consenso, é uma sociedade racista, de violência. Se não estamos dentro desse consenso, a gente está partindo de um lugar diferente de início de conversa. Vamos ter que voltar um pouquinho para discutir um pouco isso, né? O professor Henrique Cunha sempre diz isso assim, né? A gente discute muito racismo ambiental. Ele diz assim, antes de discutir racismo ambiental, a gente vai ter que entender o que é racismo, né? O que é essa sociedade que se estrutura a partir da violência, da desumanização de pessoas para que as suas vidas sejam consideradas descartáveis. E aí ainda é esse lugar de que é essencial que eu veja mulheres que ocupam lugares, que constroem políticas, que constroem projetos, né, de uma outra sociedade. Porque não existe uma conciliação, não existe um capitalismo bonzinho. A ideia do colonizador é estruturar, de fato, um fim de existência, né? Então não dá para dialogar, não dá para dialogar sobre isso. O próprio Freire, quando vai colocar a questão do diálogo, ele vai dizer que tem um limite para o diálogo. E aí o limite vai ser a falta de amor. E aí, com certeza, eu acho que está bem enquadrado. É isso mesmo. E assim, né, a gente vê dentro desse filme muitos movimentos, né? Porque essas mulheres, elas estão falando sobre suas vivências dentro desses movimentos de resistência, de organizações comunitárias, contra a escravidão e o eugenismo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os movimentos de resistência ao embranquecimento e à marginalização do povo preto, né, dentro do Ceará e da própria Fortaleza, assim, né, dentro das comunidades, e eu queria que você falasse sobre essas pessoas, esse movimento, e claro, focando no movimento negro. Sim, o filme, né, ele trata ali do surgimento, ele coloca um lugar como um marco histórico do surgimento dessas diferenças, e aí quando eu vejo essas mulheres tão potentes que trazem ali, inclusive, quando elas falam de Leila Gonzalez, eu me vejo muito quando eu vi Lélia Gonzalez pela primeira vez também, né? Pensar na Lélia, inclusive um amigo, o Paulo, ele me disse assim, eu gosto muito de ler a Lélia porque é um corpo no mundo, né? É sobre esse corpo no mundo. E isso me abriu, assim, várias caixinhas de percepção, porque é muito isso, né? É esse corpo no mundo que vai ser em um mundo de violência, de negação, de tentativa de distanciamento, de desconexão com quem nós somos, com o que nós somos, né? De desvinculação do ser. E eu tenho um lugar, vou começar do fim, assim, o fim, para mim, que é mais ponto essencial que a gente tem que ter, é que a nossa métrica de existir não pode ser a dessa sociedade racista. O nosso ponto de chegada não pode ser medido a partir do que eles nos disseram que deveria ser. Porque o que eles estão tentando impor a nós é muito mais uma vez, a negação da nossa humanidade. Né? Quando eu tenho que sempre estar certa, quando eu tenho que sempre estar em um lugar extremamente definido e que eu não tenho espaços para construções, é um tipo de estrutura que nem nos cabe quando a gente pensa em outras cosmopercepções, né? Quando eu penso em Negro Bispo, que vai estar discutindo essa contracolonialidade, que vai falar que os nossos corpos negros periféricos, e para mim muito desafiador, inclusive, pensar isso, porque venho da academia, a academia traz um elemento e eu trago outros elementos do que é essa vivência, né? Já que me formo primeiro no movimento para depois chegar em outros lugares, né? Desse movimento de direitos. E hoje, inclusive, eu penso muito assim, tipo assim, como que eu vou diferenciar o direito a uma sociedade minimamente não, uma sociedade ecologicamente equilibrada, antirracista e dos direitos humanos. Eu preciso disso tudo. Eu preciso disso para existir. E quando a gente pensa em outras cosmopercepções, porque é essa percepção de mundo que suga tudo, que animaliza pessoas, né? Eu nem gosto do termo animalizar, porque como boa pessoa conectada com a natureza e com os seres, me fico muito feliz em ser um animal, então, mas entendendo o que é essa animalização, não só animalização, mas uma desumanização, né? Quando nos colocam nesse lugar de desumanização, para violentar os nossos corpos, nos tiram
elementos essenciais de reconhecimento de quem nós somos, né? E o que são esses elementos de quem nós somos? É o apagamento que vai servir a serviço disso. Então, não é são vários acasos, não são acasos as estruturas onde a gente está. A gente existe em um país, e hoje eu estava pensando sobre essa pergunta que tu me traz, a gente existe em um país que aboliu uma escravatura a partir de muita, muita, muita luta, quando não foi mais possível resistir à luta dos povos que não mais permitiriam seus corpos serem violentados, assinaram leis e criam farsas, né, para colocar em livros, e colocam farsas em livros aí, porque continua um apagamento. E aí, quando faz isso, não faz só isso. Também estipula leis que proíbem que essas mesmas pessoas que foram sequestradas e violentadas sejam proibidas de acessar escolas. Essa mesma república, esse mesmo estado, né, vai ter lei que proíbe que as pessoas negras acessem a compra de terras. Então, é sobre isso, é sobre o nosso direito de estarmos conectados com a vida, com a terra, com a natureza, com os outros seres. E como isso de tentativa de nos fragmentar em diferentes coisas, nos tirando espíritos essenciais, o nosso espírito de comunidade. A gente chegou aqui porque a gente é muito forte com comunidade. Sim, exatamente. E aí a gente chega aqui e aí tem esse discurso, né, da miscigenação, e não só da miscigenação, a miscigenação é um fato, mas esse discurso do romantismo entre essa terra que jorra leite e mel, né? Onde todos vivem em harmonia, os negros, brancos, indígenas, né? O mito do selvagem puro. E aí todos esses mitos vão criando imagens nas nossas percepções que não são reais, que nunca foram reais. Para a gente aqui do Ceará, e eu estava pensando isso, né? Como vai ser diferente a nossa leitura étnica a partir dos nossos estados. E não vai dar para a gente simplesmente importar modelos de outros países como se isso fosse caber direitinho para a gente. A gente é um tamanho de um continente que fomos hoje conhecendo minhas memórias e entendendo, inclusive, as nossas memórias como povos periféricos, né, povos de bairros negros, como diz o professor Henrique Cunha, ele vai trazer que esses bairros periféricos são bairros negros, são majoritariamente ocupados por pessoas negras, e quando sofrem essa negação, inclusive de ser cidade, é mais uma negação de uma sociedade racista que nos nega o direito a acesso, né? Mais um lugar de negação. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no Ceará, eu tenho hoje, conhecendo da minha história, entendo que sou uma mulher negríndia, tenho muitas coisas, questões indígenas, e as nossas características, a nossa negritude no Ceará, ela é muito atravessada por esse processo que, como o mestre Negro Bispo nos conta, né, ele fala que os povos de África chegam aqui, e quando chegam aqui, ele conta com os saberes dos nossos povos indígenas que confluem em sabedorias, e aí sim se conecta no saber cuidar da terra, cuidar dos nossos, o saber das plantas, e ele é possível por causa dessa confluência, né? Desse encontro de potências, de saberes, de existências. Acho que é muito um discurso de vida, né? E entender isso regionalmente, por exemplo, no nível Ceará, e a gente precisa ainda muito discutir isso, e acaba sendo ainda uma discussão recente, mas eu acho que um dos pontos graves assim, que a gente tem não é só a recência, mas ainda a negação acadêmica que a gente tem sobre esses debates, sabe? Tanto da possibilidade de nós, pessoas negras, estarmos em espaços discutindo eles com leis que já existem há mais de 10 anos, né? Leis que instituem que o ensino das relações étnico-raciais, de falar sobre os conhecimentos de africanidades, as nossas memórias, né? Uma tentativa do mínimo, que seria o mínimo da escola, contar nossas histórias. Sim. Como que é um bairro negro, como que a escola é cheia de gente negra e a gente vai ficar vendo uns arremedos de história contada, fictícia, por Martins, assim, que nem nos representam, que não falam de nós, que não contam sobre os nossos lugares. E é um negócio absurdo, assim, porque, assim, né, tem gente que não sabe, que se forma e não sabe sobre a história da sua própria terra.
Porque o que é contado é uma história completamente distorcida, porque existe esse embranquecimento. Então, e eu acho muito importante, e o que acontece durante todo o filme, né, que vai mostrando ela se completando e esse complemento uma da outra, de que elas mostram realmente que a unidade faz a força. Então, assim, elas se juntam, esses movimentos existem, essas lutas existem em conjunto, porque é em conjunto que a gente continua nessa luta, né? E eu acho muito importante, assim, falar sobre como isso não é entregue dentro das escolas, como é que essas histórias não são contadas dentro dessas escolas e por quê. Sempre há esse questionamento dentro de nós, né? Por que essas histórias não são contadas, né? Por que dentro desses locais, dentro dessas terras, nós sabemos de uma coisa e dentro das escolas, quando a gente vai ouvir nosso professor falando e tal, não nos é levado, de fato, aquilo que realmente aconteceu. E eu digo isso porque a gente tem, dentro dessas nossas sessões aqui, a gente tem um filme em especial que fala sobre a história do Rio, né? Só complementando aqui. E fala sobre a história do Rio, sobre o embranquecimento e o apagamento dos povos negros, assim, né? Que começaram, que constituíram muitas das coisas que existem naquela terra, se não todas, e hoje em dia a gente não se fala sobre eles. Houve um apagamento. A gente não sabe aquela história. E por que a gente ainda não ouve falar sobre esses povos, sobre o nosso povo dentro das escolas hoje, sabe? Por que a gente precisa se aliar em vários movimentos de luta para poder discorrer sobre esses assuntos, porque esses assuntos eles não chegam a nós com facilidade? Esses questionamentos eles são feitos e às vezes assim, eu pelo menos, né, sendo bem sincero, fico sem resposta, porque é muito estranho, sabe? Eu acredito que não tem o que a gente estranhar, tá? É cruel mesmo, porque é um projeto, né? Aquilo que Sueli, na sua tese, quando ela traz a questão do epistemicídio, na sua tese de doutorado, ela vai discutir justamente a estrutura escolar. E aí é um cambalhamaço gigante, né? Uma tese gigantesca, maravilhosa. Quem quer aprofundar mais sobre isso, a questão da escola, quem está discutindo escola e ensinamento, eu acho que a tese Sueli é incrível. E ela vai trazer isso do como essa estrutura trabalha para a manutenção dessa estrutura que criou ela, né? Essa escola, ela trabalha hoje para a manutenção de uma estrutura de violência dentro dos seus moldes. E aí a gente é educado a várias questões, seja da subserviência, né? O educar a ser subserviente a uma estrutura de violência, as negações. E isso eu não estou falando que não temos movimentos hoje, se nós temos muitos avanços, é graças a muitas, acho que se não todas, quase todas as pesquisadoras que aparecem são professoras também, né? E aí tem cargos, nós temos, e a maioria delas tem cargos públicos, né? Então elas estão em lugares de cargos públicos de representatividade, né? E aí, eu acho que é muito importante quando a gente ocupa esses lugares, e hoje que a gente está cada vez mais reivindicando estar e que as nossas estejam ocupando esses lugares, a gente lembrar que a gente é colocado lá e eles tentam nos moer, né? Moer mesmo, assim, acabar com a gente, porque a estrutura dessa estrutura de congresso, de vida, ela nos coloca nesse lugar de serviência, e que se eu reconheço o meu poder, a minha capacidade, a minha possibilidade, se eu sei que a história que na escola hoje ainda contam, e não por acaso, tem uma negação do que o pacto narcísico da branquitude, né? Nós, pessoas negras, muitas vezes estamos ali engolidos por esse processo do pacto narcísico. Então, muitos educadores vão ter a negação por estarem ali intrinsecamente ligados nesse pacto, então eles não vão se disponibilizar a romper uma estrutura que é imposta e que eles entendem como única possível, né? Que é uma ideia da colonialidade também, essa dualidade que eu odeio, ou é bonito, ou é o feio, ou é o inteligente, ou é o burro, ou é o saber acadêmico, ou é a burrice, coisa que a gente sabe que não é um fato, não é isso, né? Quantos saberes, possibilidades, criações. Quando eu reconheço que a minha história não vem daquilo que me disseram na escola, de pessoas escravizadas, preguiçosas, feias, olha só, e essa galera aí me enxerga ruim.
quando eu entendo que isso não é aquilo que a gente falou bem no comecinho, é claro que eu vou ter raiva. Eu tenho que ter raiva dessa galera. E não é por acaso, porque eles estão trabalhando juntos para a manutenção dessa lógica de violência. Por isso que não é surpreendente, né? E não só. É importante a gente reconhecer as nossas vitórias. Essas mulheres, elas são essenciais nessas vitórias que a gente tem alcançado, de hoje ter uma legislação para isso, né? O documentário, quando ela traz, 1700, é período de ditadura, e quantos filmes, por exemplo, da ditadura, é uma coisa que eu acho interessantíssima, você vê pessoas negras. Não tinha, elas não viram tempo assim da história. Ou seja, não é sobre um problema antigo do apagamento. O apagamento, ele é constante, é contínuo. São essas comunidades que acabam, que é onde o metrô sempre passa. Ele nunca pode passar num prédio de condomínio, ele vai passar nos territórios das comunidades, sabe? E aí, quando a gente fala disso, né, dos nossos bairros negros, que é o professor Henrique Cunha, que é daqui da UFC, do Programa de Educação, que ele vai trazer esse conceito de bairros negros, eu acho muito interessante a gente pensar sobre ele quando a gente discute o direito à cidade, essas possibilidades todas, as nossas questões étnicas, a necessidade, que infelizmente tem essa necessidade, outra de afirmação, a necessidade de nós nos reconhecermos etnicamente, inclusive, né, colocar outro ponto, gente, a minha mente é assim, vai trazendo várias questões. Mas um ponto essencial para a gente trazer é que as pessoas se racializem, né? Sobretudo, Lineker, estava vendo Lineker, hoje mesmo, acho que compartilhei um storyzinho. E ela falando de como hoje ela está muito sem paciência, de a pessoa ainda tá errando pronome, sabe? De como está sem paciência para condições assim que já deveriam ter sido superadas, mas quando a gente pensa na sociedade como um todo, não é um fato, né, de uma professora tentar romper com uma lógica de violência e ser apedrejada na porta da escola. O avanço do conservadorismo, das igrejas que pregam o lucro, a prosperidade, uma moeda de troca ali, né, da serviência entre o troca pelo econômico e como isso violenta e como isso invade os nossos povos de territórios periféricos, de comunidades, e como isso vai fortalecendo a ideia colonial de controle do apagamento das nossas potências. Porque é a estrutura, né? É fingir que a gente não tem o potencial e a potência enquanto apagam as nossas memórias ali, negando essas histórias nas escolas, negando. Então, acho que é importante a gente sempre entender que, para as nossas crianças, para os nossos jovens, inclusive para as nossas mais velhas e mais velhos, foi negado esse conhecimento. Ele é negado propositalmente. Nós vivemos em uma estrutura que trabalha profundamente para que nós não tenhamos acesso às nossas memórias e, ao mesmo tempo, que constrói memórias fictícias para pessoas brancas, que não conta, por exemplo, que as pessoas brancas, aí surgiu, né, um CAD branco contra cota. Aí você pesquisa um pouco na própria UFC, né, a gente teve as cotas do gado, que se você tivesse tantas cabeças de gado, aí o seu filho já tinha uma vaga na agronomia para estudar. Ou seja, cota já existia. E aí, que cotas são essas? Quando a gente vai para uma banca de seleção e todos os professores são brancos e as pessoas continuam acreditando que aquilo é mérito, será que mérito, o pacto narcísico da branquitude, ele não é um plano, a pessoa não olha assim, ela não é malvada e faz um acordo com a outra de ser malvada e passar só o branco. Existe toda uma ideia da construção, da diminuição daquele outro indivíduo que vai trazer essa imagem que nos é colocada da escola, as relações que a gente vai construindo ao longo da vida, aos nossos acessos e negações de direitos básicos, porque como que me enxergo como um ser de direitos se estou em uma sociedade que apenas nega a minha existência, o meu direito, o meu existir. E isso acaba que a gente chega até aqui sendo muito mais do que isso, porque existem movimentos como que essas mulheres estão, né? Como essas professoras, educadoras, figuras públicas que galgam e são violentadas, e quão importante nós sermos também voz que grita e diz o qual é essencial essas mulheres estarem lá e que elas sozinhas não vão mudar a estrutura, porque essa estrutura tem um plano de extermínio dos corpos delas e dos nossos. E aí a gente não pode fingir que a responsabilidade da colonização ou da violência
vai ser dessas mulheres que ocupam esses lugares. A gente tem que, inclusive nós todos, né, como pessoas negras, entender que existe isso e essas que aí aparecem, né, no vídeo. A gente queria falar o nome de todas, mas é porque acaba que vou falhar a minha mente, mas Sim, são eu tô tentando também lembrar do nome delas. Eu falei, putz, agora que eu não tô conseguindo lembrar. Sueli, a Jussara e... Não sei, gente, mas acho que a gente tem que botar aqui num videozinho bem Eu vou dar o uma. nomezinho dela. Vou pegar aqui, bem rapidinho. Quando for salvar o vídeo, aí tu já coloca na legenda para as Vou pessoas colocar terem. fixado aqui. Vou E colocar aí, fixado. peço perdão, gente, meu funcionamento neurobiológico não, às vezes dá esses lapsos. Não, e eu assisti o filme hoje. Eu também. Realmente tô. Pra gente poder conversar, assim, vou já dar uma vista, dar uma olhada aqui, é um videozinho muito rápido, é muito bom com esse propósito de educação, né, para que a gente tenha acesso a esses espaços de diálogo. Mas esse embranquecimento, né, só voltar um pouquinho assim para a questão que você trouxe, desse embranquecimento que a sociedade impõe, inclusive sobre os corpos negros, né, de uma tentativa que nunca vai acontecer, porque a sociedade racista nos diferencia perfeitamente bem, tenta criar crises em nós de quem é e de quem não é, até nós conseguirmos nos aceitar e nos possibilitarmos estarmos juntos. Isso é uma ferramenta de resistência importantíssima, extremamente potente. Por isso é importante que a gente não se reconheça. Por isso é importante contar esse conto de que existe paz enquanto estamos aqui em 2025, quase, discutindo o direito dos povos indígenas aos territórios. Um período em que nós sabemos que os territórios mais protegidos, mais cuidados, são de povos, são onde nós temos a demarcação dos territórios indígenas, né? Ainda o atraso que nós temos na demarcação dos nossos territórios quilombolas, né? De quantas violações, de quantos processos em aberto e não temos o avanço dos próprios territórios indígenas, né? Nós temos aqui, no mínimo, nós temos 16, 17 etnias indígenas no Ceará. Disso, quando os pesquisadores começam seus relatos, eles vão falar que nós tínhamos ali pelo menos 187 etnias no estado. E etnias gigantes, né? Como o povo indígena Tremembé, que tem seus relatos do Piauí ao Maranhão, de deslocamento, de vidas com relação com a natureza. Então, a gente passa por esse processo de violência, de roubo das nossas terras, e limitação dos nossos acessos, e negação das nossas possibilidades. E depois dizem que a gente... E ainda outra coisa... Vixe, eu tenho tanta raiva disso. E ainda dizem que a gente fez isso trocado por um espelho. Gente, tenho raiva, né? Que a gente deu de presente, né? Hoje, quando eu estudo os povos indígenas, e adoro contar para as crianças nas minhas andanças de arte educadora, os povos, o povo Tremembé se identifica como os guerreiros do mar, né? Tem relatos dos povos indígenas virarem embarcações a nado de submersão, assim, eles nadam em profundidade, eles são exímios pescadores, né? E aí eles viravam embarcações e não conseguiram por muitos anos, aqui no Ceará, por muitos anos a gente não foi colonizado, a gente não foi invadido, porque os povos indígenas, os povos negros que aqui estavam, os povos indígenas que aqui estavam, resistiram profundamente, né? E como falar de um lugar que só começa a contar a história quando chegam eles aqui, os brancos que destroem, que arrancam, que roubam. E o tanto de história que eu tenho antes disso, né? E as 305 línguas, idiomas falados num país que ainda tenta afirmar que essas pessoas precisam provar que existe. Eu acho isso muito viagem. A pessoa provar que existe, ela tá lá, Não, existindo. a gente vai ter, inclusive, uma live agora na segunda-feira sobre um filme indígena que está no nosso cartaz e vai ser e a gente vai falar com uma pessoa do povo Tremembé. Ai, que massa! Quem vai ser? É o Luan. Já tô curiosa. Conhece? O Luan da Barra do Mundaú. É ele mesmo. Maravilhoso. O Luan é um comunicador extraordinário. Gente, quantos comunicadores indígenas, inclusive, se tem alguma coisa a ser dita aqui, né, que a gente não queria se estender tanto, mas já caminhar, porque acaba que é um curta, bem curto, que convida muito, mas que traz muitas necessidades de aprofundamentos, porque vocês estão vendo que a gente está discutindo, né, que é uma necessidade de
construção de uma outra sociedade mesmo. Essa não é suficiente para a gente, essa fala sobre violência contra os nossos corpos. E as pessoas brancas, né, voltando para esse ponto do embranquecimento da nossa lógica, a necessidade da racialização das pessoas, que as pessoas brancas também se entendam como brancas, que quando elas fingem que não sabem que são brancas, elas não estão fazendo favores. E quando a gente está falando de uma sociedade branca, a gente não está falando de uma pessoa, não é uma violência sobre você que está vendo aqui. É sobre uma estrutura de sociedade que violenta os nossos corpos. E aí, quando você traz mais eu, você está mais uma vez negando e fortalecendo essa ideia do epistemicídio, da violência, do genocídio contra os nossos povos. Não. Porque não é. Eu sei que para as pessoas brancas, às vezes, é difícil não ser o centro do universo. Porque tem esse lugar da necessidade da racialização. Porque nós estamos falando de um fenômeno coletivo, não é individual. Sim. Se você disser para esse lugar, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, ou vai fazer sentido demais, porque a nossa mentalidade escravocrata está aí, né, nas nossas quartas empregadas ainda existentes. Mas disso de vamos acompanhar outras pessoas. A gente colocou como é desafiador para a gente, é muito desafiador mesmo, de ter outras leituras, de ter outros embasamentos, de complexificar esse debate, colocando as questões raciais. Hoje eu tenho cada vez pensado mais na necessidade da gente pensar no anticapacitismo, né? Fui recentemente diagnosticada como uma pessoa neurodivergente, com meu TDAH e tal. E aí isso vai me fazendo, e já como educadora eu já vinha pensando muito sobre isso, de como a gente encara, de como a gente tem essa necessidade da segregação do processo colonial, né? Do que é normal e do que não é normal, e de quantos outros milhares de funcionamentos possíveis a gente tem, e aí vai ser só colocado numa caixinha de não é normal, e a gente vai ter mais uma violência, mas esse lugar de vamos pensar em outras narrativas, vamos escutar outras narrativas, vamos seguir outras narrativas. E aí deixo o convite para vocês seguirem tanto o Fórum de Políticas Ambientais do Grande Bom Jardim, que eu componho, a Crauá Coletiva Ambiental. Acaba que a gente não é tão bom assim em divulgar os nossos feitos, porque acaba que a gente está cansadinho. Mas temos aí, então acompanha os stories que a gente vai postando, estamos desatualizados, mas vamos conseguir atualizar o que tem rolado. E a nossa ideia é trabalhar com arte e educação cada vez mais. Hoje eu estou trabalhando no equipamento comunitário, né, de cultura comunitário, que é único no estado, assim, que tem uma base comunitária, que tem uma gestão, que muita gente do território trabalha nesse espaço, que discute uma política ou outra de pessoas que estão ali envolvidas nesse fazer comunitário, que é um fazer que eu acredito demais nesse fazer comunitário. E quando hoje, logo que eu estou cada vez mais pensando na arte e educação como uma ferramenta de transgressão, né, desse fazer educador que a Bell Hooks convida a gente, né, pensar nesse transgredir esse modelo no nosso fazer educativo, no nosso fazer formativo. Então, penso muito nessa ferramenta, tanto na ferramenta da união, de estarmos em comunidade, né, em fortalecer as nossas comunidades, as nossas redes, os nossos coletivos, trabalhar para a formação dos nossos, de difundir as nossas memórias, as nossas histórias. A gente hoje tem outras ferramentas e outras potências aí que temos que nos apropriar. Muitas nossas foram arrancadas, né? Inclusive dizendo que a gente não dominava a fala, a escrita, é tudo mentira, gente. Nem vou falar nisso, mas não dá tempo, mas tudo mentira. Vocês forem atrás, ó, começou nada na Grécia. Pouca coisa, quase nada. Tudo mentira, gente. Vocês aí procurem dados realistas. Isso que eu ia falar, para procurar, porque assim, hoje a gente tem que procurar mesmo, assim, ainda não nos é dado de uma forma fácil e simples isso, né? Infelizmente. Mas pra gente, já que a gente já tá correndo assim pro finalzinho, eu queria agora que você falasse de uma forma pessoal mesmo, assim, a sua vivência enquanto uma pessoa que faz parte desses movimentos de resistência e organização popular, assim. Eu queria que você falasse sobre o que você vive, né, dentro tanto do Grande Bom Jardim, que é onde você tá, que você atua, mas na sua percepção de vida, assim, com esses movimentos. É muita coisa, porque acaba que é a minha própria vida. Sim. Que é a minha própria vida.
estar em movimento, ser movimento de coletividade, de saber que cheguei onde estou hoje, sendo uma criança que teve poucas possibilidades dentro da perspectiva do que a colonialidade espera, mas tive muitas possibilidades dentro do que um fazer comunitário oferece. Então, eu cresci em uma comunidade, num bairro negro de Fortaleza, né? Fui reassentada por causa das obras do Rio Maranguapinho, mas antes, na minha infância, tive muitas mães que me ensinaram a cuidar da terra, muitas mães que cuidaram do meu corpo, que me alimentaram, que foram rede, né? Então, acreditar nessa necessidade comunitária de estarmos envolvidos no cuidado com o nosso território, de pensar que ali mesmo antes dos... Minha primeira luta social bem articulada falava sobre saneamento, acesso à água, né? E hoje, cientista ambiental, quando eu olho, eu digo assim, isso já é muito anterior, né? Não foi a universidade que me disse que eu precisava lutar para sobreviver. Eu sempre precisei. As pessoas até falam assim, a resistência é contra essa estrutura. Não, a existência é pela minha vida, pela existência dos meus. A minha resistência é quando eu celebro com os meus, quando eu reconheço que os meus saberes e as minhas potências, eles vêm desse fazer comunitário. Essa é a minha resistência, né? Quando eu penso nesses saberes que tenho aqui, quando hoje, como mestranda, nas minhas pesquisas, venho dialogando com o fazer de outras mulheres negras incríveis, né, de encontro de rios, de quando esse meu corpo sai daqui do Rio Maranguapinho, que está no oeste, e vai até o Rio Cocó e encontra coletivos como o Coletivo Sabiá, Biblioteca Comunitária, Sabiá, acompanha a Gleice também, que é uma educadora, uma arte educadora incrível, incrível, maravilhosa. E quantas potências outras de iniciativas comunitárias, né, como por exemplo, a galera do Pirambu ali, da Soleste, a Lilica, quanta gente incrível, né? Conheci um amigo, que a militância também traz pessoas, assim, variadas para a nossa vida. Também estou compondo um fórum que está aí nascendo, Legal. né? Que é o Perifa PAC, e a gente vem discutindo isso a nível Nordeste, que também... Então, acaba que essa vida de quem eu sou, de onde eu estou, das escolhas que faço, elas se movimentam muito para aquilo do comecinho, que eu disse que ia começar pelo fim, que a nossa métrica de sucesso, ela, para mim, né, e eu acho que cada uma de nós pode definir as nossas, porque é sobre nós, não é sobre eles. E eles é que definem que tem só uma, eu acho que não tem só uma. Então, a nossa métrica, a minha métrica é estar em relação, é estar em rede, lutar por um Estado muito mais respeitoso, igualitário. E hoje isso é muito desafiador, porque eu vejo essa resistência e eu tenho essa potência em mim de estar com os meus e lutando pelo que eu acredito, mas eu também estou em um Estado que está aí humano liberando offshores. E eu sei que, como o Sueli bem coloca, né, entre a esquerda e a direita, eu continuo sendo uma mulher negra, os meus continuam sendo pessoas negras em territórios afetados. E isso não faz eu esquecer que eu estou sim à esquerda, mas que a gente tem que aprofundar essa esquerda sim. E a nossa vida ela não pode ser negociável. Os nossos territórios, como o povo indígena bem coloca, terra garantida, território garantido é vida garantida. Terra demarcada é vida garantida. Terra demarcada é vida garantida. Então, a luta é sim por acesso à terra, para que a gente possa plantar, a um rio limpo para que eu possa comer, para que os povos de onde a gente tira mais de 60% da nossa alimentação não tenham o acesso à pesca artesanal, que é quem pesca e nos alimenta, que é esses mais de 60%, possam continuar pescando, não achando que o Ceará precisa ser quem vai resolver o problema de energia do mundo, vendendo as nossas terras, as nossos potenciais, as nossas vidas, né? Dizendo que a eólica vai ser uma energia limpa, mas limpa como? Em cima do sangue dos nossos povos, dos nossos territórios pesqueiros, limpa como uma energia que quer minerar urânio em cima da cabeça de um território, no meio do sertão, como é a mina de Santa Quitéria, né? Que vai ali de impacto direto. Gente, é um absurdo. 2025 a gente está querendo minerar urânio em cima da cabeça das pessoas.
A gente tem dados aí que vão falando de violências de que a gente recebe químicos tóxicos na nossa água continuamente. Meu Deus. E aí a gente vem desse combo de coisas, mas chego nesse combo de coisas e trago outro desafio. Porque não gosto, minha vida não é sobre o desafio de sobreviver, porque estamos arrasando até aqui, porque eles tentaram nos matar historicamente, muito tempo que estão tentando, né? Que eles fazem bem é se apropriar da nossa história, fingir outra historinha aí que dá para vender em cima das nossas e vender coisas porcarias, assim, que nem duram muito tempo. Podiam ter pelo menos durabilidade, mas nem isso tem, nem qualidade tem. É sobre a gente discutir, inclusive, outro lugar que eu acho essencial. É esse discurso de que é o fim do mundo. Não. Tem que ser o fim dessa sociedade colonial. Porque é ela que está nos matando. Porque essa estrutura de consumo que invalida vidas, que fragmenta, que dualiza quem é a vida que vale e a que não vale, que nos mata. E aí, quando eles dizem que está tudo se acabando, eles estão mais uma vez normalizando as nossas mortes. Porque são os nossos corpos que padecem, que tombam. Eles não acham que o mundo está acabando, porque se eles achassem, eles não fariam o que fazem, porque eles sabem que aquela música horrorosa lá que você entra numa astronave e vai para outro lugar ainda não é possível tecnologicamente, né? Então, eles sabem disso. Então, é mais uma estrutura de normalizar as nossas mortes. E isso não pode ser aceito. Não está acabando. Eles que têm que acabar. Eles que não podem continuar fazendo o que estão fazendo. Eles são minoria. A sociedade, a supremacia branca, dentro dessa estrutura da colonialidade, a gente não está falando... Volta um pouquinho no vídeo, né? Que vai ficar assistir gravado. Sim, Não é sobre indivíduos, é sobre coletividade, sobre experiências coletivas. Não é aceitando a normalização das nossas mortes com o discurso deles de fim do mundo, porque o que tem que acabar é a lógica colonial, racista, capacitista, misógina, transfóbica, que fragmenta pessoas para colocar valores nelas. Então, não existe possibilidade de existir numa sociedade que nos desumaniza, que ainda não encontrei uma palavra, mas que tira a nossa potencialidade de vida, seja de nós seres compreendidos como vivos ou até dos não vivos, né? Como as pedreiras aqui do povo Ave Maria. Não é o povo Pitaguari, né? Que do nosso ladinho aqui no Maracanaú, que luta pela demarcação do seu território e com dinamite explodem uma montanha, sua montanha mãe, e destroem, como se fosse a coisa mais natural, e não é. A gente não pode naturalizar as nossas mortes, não é natural não contarem nossas histórias, não é natural não termos acesso a pescar no rio, a plantar numa terra nossa. Não é natural, nada disso é natural. Então é esse convite para que em rede, em coletiva, a gente se fortaleça e viva outras coisas, porque viver essa sociedade adoece e nos mata. Porque é isso, ela está só fazendo o plano dela, seguindo. E a gente é que tem que fazer um plano nosso. Então, acho que é esse convite que essas mulheres nossas mais velhas trazem, né? E como a gente como o mestre Nego Bispo coloca muito lindamente, nós somos início, meio, início. Então, que as nossas mais novas aí ainda consigam ser esse início que a gente já foi e vai seguir sendo, de histórias e de resistências, de resistências, por celebrar a nossa existência. Sim. E eu queria muito agora, já que a gente está bem na reta final, agradecer novamente, André, você estar aqui falando com a gente sobre isso, falando sobre essa luta diária. E, entre um parênteses aqui, eu anotei o nome das 3 mulheres, eu vou deixar eles aqui, depois eu vou colocar aqui nos comentários. É a Jurema Batista, a Edna Roland e a Sueli Carneiro. Então, eu acho que é muito interessante a gente poder estar falando sobre essas... A gente falou durante toda essa live aqui sobre essas mulheres, sobre essas lutas, e que são lutas contínuas. A gente está falando de mulheres que começaram lá atrás e que hoje continuam lutando. E eu queria, enfim, agradecer mesmo,
porque eu acho que a gente teve uma conversa muito legal. Eu queria muito que a gente pudesse. Por mim, a gente ficava horas e horas falando sobre isso. Eu acho que numa outra oportunidade de futuras sessões e outras coisas que a gente pode estar fazendo, eu quero muito que você esteja junto com a gente. Estou muito feliz que a gente teve essa conversa. Tá faltando bem pouquinho para acabar a live. Acho que ela vai automaticamente já já. Opa, ela vai fechar automaticamente já já. Então, Pois, ó. eu queria dar mandar um beijo, agradecer muito. Também agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo com a gente, interagindo com a gente. E é isso. Essa é uma live. Amanhã a gente tem outra live, amanhã 10h30, falando sobre o filme Olhe para Elas, com a Letícia, que é uma debatedora incrível também. E é isso. Obrigada, André. Se você quiser falar alguma coisa, dar alguma última consideração. Só agradecer esse convite. Que bom estarmos dialogando sobre. Acho que a gente precisa dialogar mais sobre, sem uma perspectiva. Tem muita coisa produzida, gente. Vamos lá no YouTube. Ó, o YouTube é incrível. Tem várias pessoas incríveis. Vejam Sueli, Lélia Gonzalez. Vejam pessoas negras, pessoas indígenas que estão produzindo conhecimento, que são intelectuais extraordinárias. Comunicadores e comunicadoras que estão, inclusive, aqui no Instagram, né? A Bárbara, que tem um perfil da Intelectual Diferentona. Não sei, não consigo falar vários, mas se depois, inclusive, quiserem chegar numa arroba, pedir umas dicas de temas variados, de pessoas negras que estão aí, se eu puder ajudar, para mim é um prazer. Porque tudo que eu consegui hoje de pesquisa, gente, de acesso à informação, foi com outras pessoas negras, trazendo até mim no debate com as pessoas que eu confio e acredito, porque a galera trabalha para a gente não conseguir, mas a gente se fortalece. Sim. Então, muito obrigada por estarmos aqui. E é isso. Tchau, Beijo, gente. obrigada. Sigam lá as nossas coisitas. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até